Mais um trecho. Agora no documento que diz respeito à PGR, que inclusive ele, Jonas Maia, estava debruçado, e que diz respeito a Valdemar Costa Neto, que Juliana Lopes também está debruçada. O que diz? Página 2 do documento da Procuradoria-Geral da República. E eu vou ler aqui para vocês. A autoridade policial indica que, como resultado de outras medidas cautelares, ou seja, de outras operações da Polícia Federal, verificou-se que investigados se teriam valido da estrutura da residência do Comitê de Campanha da Agremiação Política, presidida pelo senhor Valdemar Costa Neto, para realizar ajustes na minuta de cunho golpista. Repito, segundo o documento, e esse é o documento da manifestação da Procuradoria-Geral da República, os investigados teriam usado essa estrutura na residência do Comitê de Campanha, presidido por Valdemar Costa Neto, para fazer ajustes em uma minuta golpista. Juliana Lopes, Valdemar Costa Neto, que é presidente do partido de Jair Bolsonaro. Onde entra, então, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo o que aponta aqui esses documentos que a Basília conseguiu aqui para a gente? O partido, segundo as investigações que estão debruçadas nisso, seria utilizado como instrumento para conseguir ali financiar e endossar narrativas que subsidiavam esse núcleo de desinformação sobre ataques ao sistema eleitoral. Então, era um instrumento utilizado para isso, com dinheiro. E a página está no ar, né? Desculpa interrompê-la, Juliana, mas ali, a gente está falando do primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo que está no ar, é o momento que cita Costa Neto. Exatamente. Então, qual seria a ideia? O que está sendo investigado? PL sendo utilizado como instrumento de financiamento, ou seja, financiava de alguma forma, colocava o dinheiro ali para endossar narrativas que subsidiavam um núcleo de desinformação com ataques ao sistema eleitoral brasileiro. Aí tem alguns pontos que são elencados aqui pela Polícia Federal. Um deles diz respeito a uma entrevista concedida por Valdemar Costa Neto depois de um argentino que era ali um estrategista digital, Fernando Cerimedo. Ele, no mês de novembro de 2022, teria relatado, a partir de um documento apócrifo, ali, sem assinatura, supostas fraudes em urnas eletrônicas que foram fabricadas antes de 2023. Então, ele fez uma live, mostrou esse documento, o argentino Fernando Cerimedo, e falou sobre supostas fraudes nessas urnas eletrônicas. Valdemar Costa Neto, depois disso, ali no dia 19/11/2022, ele relata essa live de Fernando Cerimedo numa entrevista. Estava dando uma entrevista que também foi ao ar nas redes sociais e falou sobre isso. Falou exatamente o seguinte nessa entrevista: o nosso pessoal e a insistência do Bolsonaro para ver esse assunto. Eu tinha tranquilidade sobre o sistema eleitoral, tá? Só a gente ressaltando. Eu tinha tranquilidade porque eu disputo as eleições desde antes de 1990 e as urnas estão aí desde então. Nunca tive preocupação com isso. É uma entrevista, lembrando, gente, falando sobre a veracidade ali, né, o sistema eleitoral brasileiro. Aí ele segue: nunca tive preocupação com isso. E ele insistindo comigo. Ele quem? O presidente Bolsonaro insistindo sobre fraude nas urnas eletrônicas. Aí insisti com o pessoal, eles foram lá e descobriram isso aí. Temos tudo já comprovado, tudo fotografado, tudo colocado em cartório. Vamos contextualizar. O que aconteceu ali em 2022? Bolsonaro fez essa insistência, segundo aqui o próprio Valdemar Costa Neto, e ele, dentro do PL, a gente acompanhou isso aqui na CNN, pediu ali uma espécie de auditoria paralela feita pelo partido sobre como funcionavam as urnas eletrônicas e se haviam falhas nessas urnas eletrônicas. Então, é exatamente o que pontua essa investigação. A partir do momento que Valdemar, então, usa o partido para investigar o funcionamento das urnas eletrônicas, isso já chamou a atenção ali dos investigadores. Depois, o que aconteceu?
ele contratou um instituto, Voto Legal, a gente também relatou isso aqui em 2022, que produziu um relatório técnico sobre o mau funcionamento das urnas eletrônicas. E aí era um relatório que apontava inconsistências sobre o funcionamento dessas urnas, especificamente no que dizia respeito à votação de 2022. Então, para a gente fazer uma ligação, o presidente do PL, recebeu ali uma pressão de Jair Bolsonaro sobre o sistema eleitoral brasileiro, sobre o funcionamento das urnas eletrônicas e dentro do PL pediu ali, fez uma contratação de um instituto que pudesse fazer análise do pleito de 2022. Esse Instituto Voto Legal, então, faz um relatório, depois de analisar, de alguma forma, as urnas eletrônicas, sobre o mau funcionamento dessas urnas eletrônicas. Só que o que a polícia investiga e faz uma ligação? Que quem participava desse instituto que fez essa análise pelo PL eram pessoas que estavam ligadas de alguma forma a esse sistema que endossava notícias falsas sobre o sistema eleitoral. Então, o PL teria contratado uma empresa que tinha sócios ali que estavam numa espécie de complô, uma organização que estava desde antes do pleito eleitoral de 2022 instigando e divulgando notícias falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro. E aqui tem uma série de empresários e coordenadores desse instituto. Então é aí que entra o PL, partido do ex-presidente, e também a figura de Valdemar Costa Neto. Importante a gente ressaltar que Valdemar fala sobre uma pressão, mas que libera ali recursos do partido para a contratação de um instituto que iria analisar de alguma forma, de maneira que a Polícia Federal está vendo como uma maneira ilegal, inclusive, o sistema eleitoral brasileiro e as urnas eletrônicas, o funcionamento das urnas eletrônicas, tendo como ponto principal o resultado das eleições de 2022, Elisa.